Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então tá bom, estamos aí reunidos mais uma vez para tratarmos a respeito do processo civil 3, especificamente na fase probatória do processo de conhecimento. Nunca é demais lembrar aos senhores que dentro do que estamos trabalhando ultimamente nas nossas aulas, estamos tratando exatamente a questão inerente à figura da fase probatória. Nunca é demais cansar os senhores com a seguinte situação. O processo de conhecimento, que é isso que nós estamos trabalhando agora, ele passa por 5 fases, né? Sendo que 4 dessas fases são fases obrigatórias e uma fase facultativa, que é a fase recursal do semestre que vem. Já superamos aqui a fase postulatória, já superamos a fase saneadora e nas nossas últimas aulas estávamos falando já a respeito da fase probatória. Quando falamos em fase probatória, eu chamo muita atenção de vocês para os artigos inerentes à fase probatória, que estão lá inseridos no artigo 379 seguintes do Código de Processo Civil. É muito importante a gente lembrar, dentro desse contexto aqui, que quando falamos em fase probatória, nós não podemos esquecer que há, dentro desse contexto do meio de prova, uma obrigação implícita, não, explícita, a todas as pessoas, que é exatamente a questão do dever de colaboração para com o Poder Judiciário. Eu chamo a atenção para vocês o artigo 378, 379 e 380 do Código de Processo Civil, que nós trabalhamos já na última aula. Lembre-se, ninguém se escusa de colaborar com o Poder Judiciário. Ou seja, ninguém se exime do dever de colaboração para com o Poder Judiciário. Isso é um princípio básico de direito processual civil e que vem muito mais ratificado agora com o novo Código de Processo Civil, lá naquele momento que ele fala o dever de colaboração, o dever de boa-fé, o dever de estar em juízo, de vir a juiz, auxiliar o órgão jurisdicional na busca da verdade real. Não podemos esquecer que a verdade é uma só, correto? Mas no nosso contexto aqui, a verdade real vai depender exatamente da provocação do juiz, vai depender da realização de prova, vai depender dos meios probatórios existentes no Código de Processo Civil. Aliás, né, aqui uma outra observação nesse caráter inicial. Nós não podemos esquecer que o Código de Processo Civil ele é muito contundente. Todos os meios de prova em direito são admitidos, desde que legítimos, desde que lícitos. Essa é a particularidade. Tanto é que hoje aqui nós vamos começar a tratar exatamente quais são os meios de prova em direito admitido. Pois bem, olha só, o primeiro meio de prova que eu trago para a gente trabalhar, para a gente tecer alguns comentários aqui hoje, é a famosa produção antecipada de prova. Percebam bem, a produção antecipada de prova não é um meio de prova. Na realidade, é um meio de trazer ao Poder Judiciário a realização daquela prova antes do momento usualmente necessário para se fazer. Digo isso porque vamos ver, estamos vendo, né, que cada meio de prova tem um momento adequado para ser realizada. Observem bem, interessante, né? Nós vimos nas aulas pretéritas que o juiz deve fazer a chamada organização e saneamento do processo, designar data para audiência de instrução de julgamento, ocasião que serão ouvidas as testemunhas. Então, tudo tem o seu momento. Agora, observem bem, essa oitiva dessas testemunhas vai acontecer quando o processo já está saneado. Quando o processo já está, o quê? Devidamente organizado. Agora, não raras as vezes, nós vamos nos deparar com situações em que aquela prova terá que ser realizada antes do momento processual separado para tal. Aliás, é interessante porque no Código de Processo Civil de 1973, a chamada produção antecipada de prova, ela estava lá dentro do livro de processo cautelar. Ou seja, ele era um processo cautelar para acautelar um direito. Agora, no nosso caso específico aqui, para a gente entender o que é produção antecipada de prova, vou te dar um exemplo simples. Imaginemos que você esteja diante de uma situação na qual é necessário pleitear em juízo, vamos colocar assim, uma indenização por danos morais contra o professor Aloy. A única testemunha que viu efetivamente o fato, a ofensa, a imagem, ou seja, o dano propriamente dito, é uma testemunha que está com Covid-19. Essa pessoa tem 96 anos de idade e está com Covid-19. Muito bem. Se o processo seguir seu tramitar normal,
petição inicial, contestação, impugnação, especificação de prova, espaço saneador, audiência, nós temos aí no mínimo, 3 meses para chegar a esse momento. Eu digo mínimo porque, historicamente falando, nós vamos demorar 2, 3 anos para chegar a esse momento. O que acontece? Para se evitar, tá certo? Digamos evitar que essa testemunha não seja ouvida, o Código de Processo Civil trouxe para a gente a possibilidade de fazer o quê? Uma produção antecipada de prova. Então, antes mesmo do processo começar, ou já na petição inicial, você pede juízo oitivo daquela testemunha, justificando o porquê. Aliás, o artigo 381 vai falar para a gente exatamente isso. Olha lá. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que 1. Haja fundado receio de que venha tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Ora, se você comprovar, se você mostrar, se você, digamos que comprovar que aquela prova será, digamos que, impossível de ser realizada no momento específico, você pode pedir ao juiz o quê? Essa prova, essa realização dessa prova prévia, né? Aliás, nós temos ainda mais 2 incisos. Fala assim, ó, a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito, que é o que a gente chama de produção antecipada de prova com o objetivo de conciliar, de acordar. E eu tenho a terceira, que é quando for necessário a prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar o ajuizamento daquela ação. Observem, senhoras e senhores, que essa produção antecipada de prova que nós estamos falando aqui agora, ele é um fato interessante, ele é um fato curioso, que nós vamos, inclusive, chamá-las a partir de agora de demandas probatórias autônomas. Sim, vamos até usar aqui essa terminologia de Alexandre Freitas Câmara, que traz para a gente as chamadas demandas probatórias autônomas. Observe como eu falei minutos atrás. O Código de Processo Civil anterior, ela julgou essa produção antecipada de prova lá para o processo cautelar. Aqui, no novo Código de Processo Civil, nós vamos chamar de demandas probatórias autônomas, essas que a gente está tratando aqui agora com vocês. Agora, vamos aí tratar essa demanda probatória autônoma dentro desse contexto aqui proposto para vocês. A primeira modalidade aí do artigo 381, inciso 1, é o que a gente chama de demanda cautelar de asseguração de prova. Muito bem. Essa demanda cautelar de asseguração de prova no artigo 381 é exatamente quando houver um fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência do processo. Então, a gente pensa num exemplo interessante aqui, dessa testemunha que está gravemente lá enferma e eventualmente não vai aguentar esperar o momento adequado para a realização da audiência de instrução e julgamento. Nesse caso, como forma de assegurar a futura produção da prova, admite-se a chamada colheita antecipada do seu depoimento, é o que nós vamos chamar de demanda cautelar de asseguração da prova. O importante é a gente entender que isso, né, essa demanda cautelar de asseguração da prova, ela é bacana porque ela traz, na realidade, uma particularidade para o juiz de exercer a valoração da prova antes mesmo de se iniciar, vamos colocar assim, o contraditório, né? Aliás, o artigo 382, parágrafo 2º, fala para a gente exatamente o seguinte: o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência de fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Observe, então, que na demanda cautelar de asseguração de prova, o juiz fará a colheita, mas não irá gerar juízo de valor naquela prova. Repito, não vai gerar juízo de valor naquela prova. Ele vai simplesmente fazer a colheita da prova, ouvir o testemunho. Pronto. Fica aquilo guardado para esperar chegar o momento oportuno para tratar daquela matéria. Então, essa demanda
cautelar de asseguração da prova é muito interessante, porque o objetivo é realmente assegurar, manter, conseguir preservar aquela prova. O artigo 381, incisos 2 e 3, trazem para a gente outras duas espécies de produção antecipada de prova, que a partir de agora nós vamos chamar de demandas de descoberta de prova, muito conhecido no direito como a figura do discovery, tá certo? Essa figura do discovery, que é exatamente essa demanda de descoberta de prova prevista no artigo 381 e no artigo 300, aliás, do artigo 381, incisos 2 e 3, ela traz para a gente exatamente uma derivação do direito norte-americano, cujo objetivo é exatamente o quê? Evitar a instauração de um litígio. Mas, Rafael, como assim evitar a instauração de um litígio? Ora, nesse caso aqui, não raras as vezes, pode ser que eu apresente essa demanda com o objetivo que de viabilizar uma autocomposição da lide. Então, imaginemos a situação. Eu bati no meu carro com um carro de uma pessoa, correto? E, na realidade, eu entendo que eu bati porque o sinal estava aberto e você, digamos que, furou o sinal vermelho. Só que eu ainda tenho dúvidas se você realmente furou o sinal vermelho ou não. Ora, o que eu posso fazer? Ao invés de propor uma ação judicial já para te condenar, já para buscar, de repente, uma indenização, sendo que se eu não provar que eu não fui responsável, se eu não provar que você foi o responsável, eu posso vir a ser penalizado, inclusive com a sucumbência, o que o nosso legislador criou para a gente? O nosso legislador criou essa hipótese aí prevista no inciso 2 do artigo 381, é que, quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar o juizamento da demanda, você vai propor a chamada discovery. E essa discovery é interessante porque o objetivo é a necessidade da pessoa ter acesso à prova para viabilizar uma solução consensual do litígio. Imaginemos numa demanda envolvendo, por exemplo, sei lá, um muro divisório de duas residências, né? E esse muro está caindo, correto? Bom, eu preciso de apurar de quem é a responsabilidade do muro estar caindo. Ao invés de eu propor uma ação judicial contra você, eu entro com a ação de discovery e nessa ação judicial eu vou primeiramente fazer uma perícia. E a perícia vai constatar, não, a culpa é de A, a culpa é de B. Ora, isso permite que eu faça um acordo com aquela pessoa antes de eventualmente judicializar a questão. Judicializar, que eu digo, nos meios ordinários. Então, esse meio de prova é muito interessante porque permite o prévio conhecimento dos fatos para se justificar a autocomposição da lide. Então, eu particularmente gosto muito dessa questão, porque o objetivo aqui também pode ser o quê? Evitar a propositura ou a instauração de um outro processo. Basta pensar, então, no caso que alguém vai a juízo demandando em face de um médico, com quem se tratou anteriormente. Ora, para se buscar a realização de uma perícia que indique se houve ou não imperícia do profissional, isso vai demandar tempo. Ora, eu venho aqui, no caso específico, fazendo essa ação de discovery, eu já sei, faço a perícia, e a perícia já vai me dar condições de saber se o responsável foi aquele médico ou não. Então, antes mesmo de se instaurar a lide propriamente dita, eu vou ter uma definição de quem foi o responsável com essa perícia, e aí eu posso tentar uma autocomposição amigável daquela situação jurídica. Então, realmente é um caso muito interessante essa da descoberta de prova, né? Tratamos lá a primeira, que é exatamente a demanda cautelar de assegurar a prova. Agora aqui eu estou falando de uma demanda de descoberta de prova. Então, observem que situação curiosa é essa aqui. Então, imagine você ir com Covid na vida agora. Você está lá, vai propor uma ação judicial contra o hospital, porque seu pai foi declarado morto com Covid, mas na realidade você acha que não foi Covid. Você acha que foi uma insuficiência respiratória. Você vai propor ação, vai acusar a pessoa, o hospital, o médico, vai ter o direito de defesa, vai ter audiência de instrução de julgamento, processo, não sei o quê. Ora, você pode muito bem que antes de propor a ação principal,
propor essa demanda de descoberta de prova com o objetivo único de fazer uma perícia. Por isso que a gente fala de produção antecipada de prova. Faz essa perícia, e se essa perícia você identificar uma responsabilidade, ela pode evitar o litígio. Por quê? Porque vai permitir que se faça a composição amigável da lide. Então, esse meio de prova que nós estamos tratando aqui agora, que é a descoberta de prova, ele é extremamente interessante, já que permite uma autocomposição. Eu peço licença mais uma vez para fazer a leitura dos dois incisos, que fala o seguinte, olha lá. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito. Então, no caso específico aqui, eu busco exatamente o que? Descobrir digamos que, descobrir a mesma prova, vamos colocar assim, né? E, obviamente, evitar, melhor dizendo, o estabelecimento de uma lide, correto? Então, realmente muito bacana essa questão aí que a gente está tratando, que é a figura da descoberta de prova. Bom, algumas particularidades devem ser observadas na Discovery, né? Lembrando mais uma vez que a asseguração de prova no inciso 1 e a Discovery no inciso 2 e inciso 3. Todas elas são demandas antecipatórias. Então, observem bem, num primeiro momento aqui, não se estabelece a controvérsia, ou melhor dizendo, não se estabelece uma lide substancialmente formada entre autor, juiz e réu. Ora, embora eu tenha aqui autor, juiz e réu, eu não tenho um discutindo com o outro. Nós só estamos aqui só para descobrir aquela questão inerente à prova. Então, por isso que a gente fala de ação de descoberta de prova. E é interessante, pessoal, que embora o Código de Processo Civil seja de 2016, eu ainda não vi nenhuma ação de descoberta de prova, embora eu volte a falar para vocês, é um tipo de ação muito interessante, já que o objetivo é viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução ao litígio. Quantas e quantas vezes já tive ações judiciais no meu escritório, onde o camarada chega para mim e fala, não, vamos batida de carro, né? Não, a batida foi culpa do cara. Eu falei, meu amigo, mas tem certeza? Tem as testemunhas que provam, tem a filmagem que prova, não sei o que, papá. E aí lá na frente, na hora que chega no momento de fazer uma prova pericial, por exemplo, o cara pede porque a outra parte comprova o fato modificativo do direito do autor. Se ele tivesse usado desse meio de descoberta de prova, ele poderia lá atrás ter feito, por exemplo, uma perícia, já estabelecia a demanda e chegaríamos a um consenso na matéria. Então, realmente, é muito bacana esse chamado demanda de descoberta de prova. Já continuamos no próximo vídeo com a terceira espécie de tutela de produção antecipada de prova, que é a justificação e a cautelar, e o arrolamento de bens. Só um minutinho.